Durante um evento beneficente realizado em uma comunidade carente, o cantor Leonardo, um ícone da música brasileira, cruzou o caminho de Lucas, um garoto da favela com uma história de vida que tocou profundamente o cantor. Leonardo estava ali para fazer uma performance e ajudar com a arrecadação de fundos para a causa social. Mas o que ele não esperava era encontrar alguém como Lucas, um menino de apenas 12 anos, com olhos cheios de dor, mas também com uma chama de esperança. O que mais chamou a atenção de Leonardo foi o brilho no olhar de Lucas ao ouvir suas músicas, cantando cada verso com uma intensidade que era impossível de ignorar. Quando o evento terminou, Lucas se aproximou de Leonardo não apenas para agradecer, mas para contar uma história. Ele revelou que seu falecido pai, grande fã de Leonardo, sempre sonhou em conhecê-lo pessoalmente. Meu pai adorava sua música. Cantor, ele dizia que se tivesse a chance, faria de tudo para ver você ao vivo, contou Lucas, com uma mistura de tristeza e orgulho. A dor de Lucas pela perda de seu pai era evidente, mas ao mesmo tempo havia uma leveza em seu coração ao reviver a memória do pai através da música. Com a história de Lucas ainda ecoando em sua mente, Leonardo sentiu uma conexão imediata com o garoto. Durante o breve momento de conversa após o evento, Lucas compartilhou mais detalhes sobre seu pai, um homem simples, trabalhador, mas com um amor imenso pela música de Leonardo. O pai de Lucas havia falecido em um acidente, deixando o menino com a mãe em uma situação financeira difícil. No entanto, ele sempre falava sobre como sua vida seria diferente se tivesse a oportunidade de ver o cantor ao vivo. Ele contava, para todos, até mesmo para os vizinhos da favela, que a música de Leonardo era a única coisa que o fazia se sentir mais leve em seus momentos de tristeza. Meu pai sempre dizia que se um dia eu o conhecesse, teria feito tudo para lhe dar um abraço. Agora sou eu quem carrego esse sonho. Lucas contou com uma expressão nostálgica. Leonardo, tocado pela sinceridade de Lucas, pensou em como o legado do pai do garoto, mesmo após a morte, ainda estava vivo na vida do filho. A conexão não foi apenas com o passado de Lucas, mas com o desejo do pai falecido, e isso fez com que o cantor se sentisse, de alguma forma, responsável por realizar esse sonho. Após a conversa com Lucas, Leonardo não conseguiu tirar o menino da sua mente. A história do pai, o amor pela música e a dor de perder alguém tão importante fizeram com que o cantor tomasse uma decisão silenciosa, sem precisar compartilhar com ninguém. Ele faria algo por aquele garoto, algo que fosse mais do que simples caridade. Leonardo sabia que Lucas não merecia apenas uma ajuda momentânea, mas uma chance real de mudar sua vida. Sem contar a ninguém sobre seus planos, ele começou a pensar em como poderia apoiar o garoto de uma forma mais profunda, algo que fosse além de um simples encontro ou gesto de caridade. Leonardo sentia que havia uma ligação mais forte entre ele e Lucas, como se aquela fosse uma oportunidade de fazer a diferença, não apenas na vida do menino, mas também no legado de seu pai. O que começou como um simples ato de compaixão tornou-se uma promessa silenciosa que, em breve, transformaria não apenas a vida de Lucas, mas também a vida de Leonardo, que se viu tocado de uma maneira que jamais imaginara. Ele não sabia exatamente como isso aconteceria, mas sabia que faria tudo o que estivesse ao seu alcance para cumprir sua promessa. Decidido a entender melhor a vida de Lucas e a realidade de sua comunidade, Leonardo foi até a favela onde o garoto vivia. Ao chegar, foi recebido com a receptividade característica dos moradores, mas também com a dureza de um lugar marcado pelas dificuldades diárias. As ruas estreitas, os becos apertados e as casas simples eram apenas uma parte do retrato da luta que as pessoas dali enfrentavam. O cantor ficou chocado ao perceber como Lucas, com seu talento e potencial,
Estava imerso em um ambiente tão desafiador, onde as oportunidades pareciam escassas e as chances de alcançar seus sonhos tão distantes. Leonardo percorreu as ruas, conversou com os moradores e, aos poucos, foi entendendo as dores daquela comunidade. Ele viu como a violência, a falta de recursos e as dificuldades financeiras limitavam as possibilidades de uma vida melhor. Mas, mesmo diante disso, algo no espírito de Lucas permanecia inabalável. O garoto não apenas sobrevivia, mas ainda cultivava a esperança de um futuro melhor. O que mais tocou Leonardo foi perceber que, apesar de todas as adversidades, Lucas ainda mantinha dentro de si um sonho inquebrantável. Esse encontro com a favela foi crucial para Leonardo, pois foi ali que ele realmente compreendeu a magnitude da transformação que poderia oferecer. E, mais importante, foi ali que ele reafirmou sua promessa silenciosa. Faria tudo para mudar a vida de Lucas. Depois de vivenciar a dura realidade de Lucas e da favela, Leonardo não hesitou mais. Sentiu que era o momento de fazer algo concreto pela vida do garoto. Durante um ensaio para sua próxima turnê, o cantor pensou em como poderia integrar Lucas de uma maneira única em sua jornada. Em um dos intervalos com a equipe ao redor, ele anunciou uma ideia que pegou todos de surpresa. Quero levar Lucas comigo na turnê. Ele merece mais do que só uma oportunidade. Merece viver o sonho. A equipe, inicialmente cética, não compreendeu completamente a magnitude do convite, mas Leonardo estava decidido. A proposta de levar Lucas foi mais do que uma oferta de apoio financeiro. Era a chance de um novo mundo, uma oportunidade de crescimento pessoal e profissional. Lucas, que até aquele momento apenas sonhava com o mundo da música, viu sua vida mudar da noite para o dia. Quando Leonardo, com um sorriso, lhe fez o convite oficial, Lucas mal conseguia acreditar. Você quer que eu vá com você para sua turnê? Perguntou, com os olhos brilhando de incredulidade. Leonardo, com um gesto simples, confirmou. Sim, é sua chance de descobrir o mundo e as oportunidades que você nunca imaginou que teria. O convite foi, sem dúvida, um marco para Lucas, uma porta se abrindo para um futuro inesperado e a promessa de um novo começo. A chegada de Lucas à turnê de Leonardo foi, sem dúvida, um grande choque cultural. Saindo da favela e se mudando para um mundo completamente novo, cheio de luxo, viagens e fama, o menino teve dificuldades para se adaptar. A vida no palco, os bastidores e o ambiente sofisticado da música eram um contraste gritante com o que ele havia conhecido até então. Ele se viu perdido no meio de tanta opulência, mas ao mesmo tempo, o brilho nos olhos de Lucas era evidente. Ele estava em um mundo que antes só conhecia através das músicas de seu pai e dos sonhos mais distantes. Mas, ao mesmo tempo, havia um medo constante de não ser capaz de corresponder às expectativas de todos, incluindo as de Leonardo. A nova rotina, que envolvia ensaios, apresentações e interações com pessoas influentes, foi desafiadora. Mas Lucas, com sua determinação, começava a perceber que aquele era o começo de algo grandioso. Ele, que antes se sentia desconfortável com a fama e os holofotes, aos poucos foi aprendendo a se encaixar nesse novo mundo, encontrando seu lugar entre a equipe e se tornando cada vez mais confiante. Leonardo estava ao seu lado o tempo todo, oferecendo apoio emocional e encorajamento. Você tem um talento imenso, Lucas. Só precisa acreditar mais em si mesmo, dizia o cantor, sempre pronto para ajudar Lucas a lidar com suas inseguranças. No início, a equipe de Leonardo foi bastante cética em relação à inclusão de Lucas na turnê. Muitos pensaram que o garoto poderia ser apenas mais uma boas intenções de Leonardo, algo que não traria nenhum benefício real para a carreira ou para o ambiente da turnê. Alguns até questionaram a decisão do cantor de dar essa oportunidade,
a um jovem de uma favela que, apesar de seu talento, não estava familiarizado com o mundo da música profissional. No entanto, com o passar dos dias, o próprio comportamento e a dedicação de Lucas começaram a mudar essa perspectiva. A equipe de Leonardo observou como o garoto, embora tímido e inseguro no início, estava aprendendo rapidamente. Ele mostrava uma dedicação incansável aos ensaios, prestando atenção nos detalhes, aprendendo com os músicos e com todos ao seu redor. Aos poucos, Lucas começou a se destacar não apenas pela sua história de vida, mas também por seu talento natural. Ele não apenas aprendeu as músicas de forma impressionante, mas também se tornou uma presença energética e positiva nos bastidores, o que começou a contagiar todos ao seu redor. A equipe, inicialmente relutante, passou a reconhecer o potencial de Lucas e a apoiá-lo, entendendo que ele realmente tinha algo especial a oferecer. A história de Lucas era inspiradora, mas o seu trabalho árduo e sua determinação o tornaram um verdadeiro membro da equipe, ganhando o respeito e a admiração de todos. À medida que Lucas continuava a se adaptar à vida na turnê de Leonardo, ele começou a enfrentar obstáculos ainda maiores. A vida de celebridade, que inicialmente parecia um sonho, estava se tornando cada vez mais desafiadora. Lucas se via cercado por expectativas e pressões constantes. No palco, ele precisaria não apenas cantar e se apresentar, mas também lidar com a insegurança de estar sendo constantemente observado, sendo comparado a grandes nomes da música e lidando com os altos padrões da indústria. Nos bastidores, a pressão também era intensa, com a necessidade de aprender rapidamente a lidar com os aspectos profissionais do show business. Mas Lucas não se deixou abalar. Determinado a vencer, ele começou a trabalhar com afinco, praticando incansavelmente suas performances, e quando se deparava com dificuldades emocionais, procurava o apoio de Leonardo, que se tornava sua base emocional. A única maneira de superar seus medos é enfrentá-los de frente, disse Leonardo uma vez, enquanto conversava com Lucas sobre os desafios que ele estava enfrentando. Esse conselho se tornou um mantra para o garoto. Ele sabia que, para alcançar seus sonhos, não poderia deixar as adversidades o impedirem. Com o apoio de Leonardo e sua própria força de vontade, Lucas começou a superar seus medos, se apresentando com mais confiança e mostrando a todos o verdadeiro potencial que carregava dentro de si. Ele estava transformando seus desafios em oportunidades e o respeito pela sua dedicação crescia a cada dia. O grande momento de Lucas chegou durante um show de Leonardo, em um palco gigantesco diante de milhares de pessoas. Quando o cantor anunciou ao microfone que Lucas faria parte de sua apresentação, o público reagiu com aplausos e entusiasmo. Leonardo, com um sorriso genuíno, explicou a todos a história do garoto e o impacto que ele teve em sua vida, compartilhando como ele havia se superado ao longo da turnê. Lucas não é só um grande talento, ele é a prova de que, com dedicação e coragem, todos podemos superar os obstáculos que a vida nos impõe, disse Leonardo com orgulho. Lucas, nervoso, mas também emocionado, subiu ao palco para cantar pela primeira vez com o cantor diante de uma plateia tão grande. Quando a música começou, ele deu o seu melhor, com uma entrega e emoção que tocou a todos os presentes. Sua voz, cheia de sentimento e esperança, encantou o público. Aquela noite não era apenas uma apresentação, mas um marco na vida de Lucas. Ele não estava mais apenas cumprindo um sonho, ele estava vivendo-o e o mundo o reconhecia. O aplauso estrondoso da plateia foi um reconhecimento não apenas de seu talento, mas de sua jornada de superação. O jovem da favela, que um dia sonhou em ver seu ídolo de perto, agora estava no palco com ele, sendo aplaudido por seu próprio valor.
Em um momento íntimo, após o show de sucesso e a acolhida calorosa do público, Leonardo levou Lucas para o camarim. Eles estavam sozinhos, o som do evento ainda reverberando na distância, mas o clima ali era de algo mais profundo. Leonardo olhou nos olhos de Lucas, que estava imerso em um misto de felicidade e emoção, e fez uma proposta que mudaria a vida de ambos para sempre. Lucas, você se tornou parte da minha família, não só por sua dedicação à música, mas pela sua força, coragem e coração. Eu quero que você venha fazer parte da minha vida de uma forma permanente. Quero te adotar, te oferecer a oportunidade de crescer em um lar cheio de amor, oportunidades e, mais do que tudo, apoio. As palavras de Leonardo foram como um raio de luz no coração de Lucas, que por um momento não conseguia entender completamente o que estava acontecendo. Ele havia crescido sem a presença do pai, e embora fosse grato pelo que estava vivendo, não imaginava que algo como isso poderia ocorrer em sua vida. A proposta foi inesperada, mas também profundamente tocante. Eu não sei o que dizer. Eu sempre sonhei com algo assim, mas não imaginava que fosse acontecer comigo, respondeu Lucas com a voz embargada. Leonardo sorriu e, com um gesto de carinho, disse: Você não precisa dizer nada agora. Apenas saiba que sempre estarei aqui para você, como pai e amigo. A proposta foi mais do que um simples ato de adoção. Foi um gesto de amor e transformação. Uma oportunidade de dar a Lucas a chance de viver uma vida que ele nunca teria imaginado possível. As palavras de Leonardo ecoaram na mente de Lucas, mas o impacto só foi sentido de verdade quando o menino, com lágrimas nos olhos, se sentou no sofá do camarim e finalmente processou a profundidade da proposta. Ele sabia que o cantor estava sendo sincero, mas não podia acreditar que a vida lhe daria uma oportunidade tão transformadora. Lucas havia crescido sem a figura de um pai, enfrentando as dificuldades da vida na favela com a mãe. E a ideia de ser adotado por alguém tão importante, não apenas como ídolo, mas como pai, parecia surreal. As lágrimas começaram a cair, mas não eram mais de tristeza, eram de gratidão. Eu sempre sonhei em ter uma chance assim, mas nunca imaginei que seria com você, Leonardo. Não sei como agradecer, disse Lucas, com a voz falha de emoção. Leonardo, com um sorriso acolhedor, segurou a mão do garoto e disse: Você não precisa me agradecer. Eu faço isso porque acredito em você, no seu talento, e mais do que isso, acredito que todos merecemos uma chance de ter uma vida melhor. Lucas olhou para ele, agora sentindo uma enorme sensação de alívio e esperança. Ele sabia que essa era uma chance única, uma mudança total em sua vida. E ao aceitar a proposta de Leonardo, ele estava abraçando não só uma nova família, mas também um novo futuro. Eu aceito, Leonardo. Eu aceito de coração, disse Lucas com a voz firme. Era uma aceitação emocionante, um marco que selava o início de uma nova vida para ele. Com o coração cheio de esperança, Lucas entrou em um novo capítulo de sua vida, agora oficialmente parte da família de Leonardo. A transição para a nova casa foi marcada por um acolhimento caloroso, mas também por desafios emocionais. Para Lucas, a ideia de ter uma nova família, um pai e até irmãos, era um conceito que ele ainda estava começando a entender. A convivência com a família de Leonardo não era apenas sobre o luxo ou as viagens, mas sobre algo mais profundo: o amor, o apoio incondicional e a aceitação. A família de Leonardo, composta por sua esposa e filhos, inicialmente estava hesitante com a ideia de um novo membro na casa, mas logo perceberam o quanto Lucas se encaixava com eles. A esposa de Leonardo, emocionada com a decisão do marido, acolheu Lucas com o carinho de uma mãe, sempre preocupada com seu bem-estar. Os filhos do cantor,
que já eram jovens adultos, também se adaptaram ao novo irmão, embora no início houvesse um certo receio sobre como isso mudaria a dinâmica familiar. No entanto, com o tempo, todos se aproximaram, entendendo que Lucas não era apenas um garoto da favela, mas alguém com um coração imenso, cheio de amor e gratidão. As noites de jantar, as viagens em família e até os pequenos momentos de convivência se tornaram mais especiais para todos. Lucas passou a se sentir parte de algo maior, de uma verdadeira família que o acolhia com todo o carinho. Era uma transformação não apenas para ele, mas para todos que o receberam em suas vidas. A vida de Lucas tomou um novo rumo quando ele começou a explorar seu talento musical sob a orientação de Leonardo. Embora já tivesse uma paixão pela música, ele nunca havia tido a oportunidade de se aprofundar nesse universo de forma profissional. Agora, com o apoio de seu novo pai, ele começou a aprimorar suas habilidades, aprendendo as nuances da música, técnicas vocais e até mesmo o comportamento em estúdios de gravação. Leonardo, com sua vasta experiência, estava determinado a ajudar Lucas a descobrir sua própria voz e a se tornar um artista completo. Não basta apenas cantar, Lucas. Você precisa entender a música como uma linguagem, sentir cada nota, cada palavra, dizia Leonardo durante os ensaios, sempre incentivando Lucas a ir além de sua zona de conforto. Lucas, que antes cantava apenas em momentos de lazer, agora se via imerso em uma rotina intensa de aprendizado e prática. Ele começou a compor suas próprias músicas, contando suas experiências de vida e as lutas pelas quais passou. Essa nova fase, cheia de desafios e descobertas, também lhe trouxe uma nova confiança. Ele sabia que sua jornada na música seria longa e difícil, mas com o apoio de Leonardo, ele estava pronto para conquistar o mundo. A música não era mais apenas um sonho distante. Agora, ela fazia parte de sua realidade, e Lucas estava determinado a fazer dela sua nova vida. A história de Lucas não foi apenas uma transformação pessoal. Ela também teve um impacto significativo em sua comunidade. Quando o garoto da favela foi adotado por Leonardo, muitos de seus amigos e vizinhos não podiam acreditar no que estava acontecendo. Era um conto de fadas que estava se tornando realidade. Uma prova de que, com esforço e apoio, até mesmo os sonhos mais improváveis podiam se concretizar. O apoio que Lucas recebeu não apenas mudou sua vida, mas também inspirou outros jovens da comunidade a acreditarem em seu próprio potencial. Muitos começaram a ver em Lucas um exemplo de superação e uma esperança para o futuro. Se ele conseguiu, eu também posso. Era o que muitos diziam ao ver Lucas com Leonardo, agora em turnê e começando a construir sua própria carreira musical. As autoridades locais também se sensibilizaram com a história e começaram a perceber o valor de apoiar os jovens em situações semelhantes. A mudança de Lucas se tornou um símbolo de transformação não só para ele, mas para toda a favela. Jovens com menos oportunidades começaram a enxergar que a falta de recursos não deveria ser um obstáculo definitivo para seus sonhos. Lucas, com sua trajetória, tornou-se um catalisador de mudança, mostrando a todos ao seu redor que, com determinação, apoio e fé em si mesmos, poderiam transformar suas realidades. À medida que a carreira de Lucas se desenvolvia, seu talento começou a ser reconhecido além das fronteiras do Brasil. Após alguns meses de performances ao lado de Leonardo, ele foi convidado para se apresentar em diversos festivais internacionais, onde sua música tocou corações em diferentes partes do mundo. Cada apresentação era uma chance de mostrar não apenas seu talento musical, mas também sua história de superação e a transformação que ele havia vivido. Em uma dessas apresentações, durante um grande festival de música na Europa, Lucas
teve a oportunidade de cantar em um palco imenso, diante de uma plateia de milhares de pessoas. Quando sua voz ecoou, a plateia, que inicialmente estava curiosa, logo se encantou com a autenticidade e a emoção que ele transmitia em cada nota. A imprensa internacional logo se interessou pela história do garoto da favela que agora encantava o mundo com sua música. Entrevistas, reportagens e documentários começaram a ser produzidos sobre ele, e logo o nome de Lucas estava sendo discutido nas principais plataformas de música e cultura. Ele já não era mais apenas um menino da favela, mas um artista em ascensão, com um futuro brilhante pela frente. Esse reconhecimento internacional não apenas validava seu talento, mas também mostrava que o apoio de Leonardo e sua trajetória de superação haviam aberto portas inimagináveis. O mundo agora estava conhecendo Lucas e a sua história inspiradora. Anos depois, Lucas se tornou um artista estabelecido, reconhecido mundialmente por sua música e sua história de vida inspiradora. Ele não era mais o garoto tímido da favela, mas um homem confiante, com uma carreira sólida e um futuro brilhante pela frente. Durante uma entrevista, Lucas refletiu sobre sua jornada e o impacto que a adoção de Leonardo teve em sua vida. Se não fosse por ele, eu não estaria aqui, não teria alcançado o que alcancei. Ele não me deu apenas uma chance na música. Ele me deu uma chance na vida, a oportunidade de crescer, aprender e acreditar em mim mesmo, disse Lucas, com um sorriso de gratidão. Ele nunca esqueceu de onde veio e sempre fez questão de retribuir à comunidade que o apoiou, seja através de projetos sociais ou inspirando jovens da favela a acreditarem em seus próprios sonhos. Lucas também passou a ser um defensor da educação e do apoio aos jovens em situação de vulnerabilidade, criando uma fundação em nome de seu pai adotivo e de sua própria trajetória. Ele sabia que sua história poderia ser a motivação para outros seguirem em frente, assim como ele havia feito. O legado de Leonardo, não só como músico, mas como mentor e pai, continuava vivo através de Lucas, que agora, em sua própria jornada, ajudava a transformar vidas, assim como a sua foi transformada.